porque é um tempo onde se levantou muitos enganos e como uma pessoa hoje que eu me posicionei para atender a igreja, aconselhar a igreja, eu vejo irmãos com dúvidas que não deveria existir. Eu gosto muito de lembrar os nossos encontros com Deus aqui do MIB, eram tão poderosos. Estou falando minha época, por isso que eu coloquei no passado. E eu lembro que o bispo colocava uma tirinha de um desenho animado, aonde a serpente encontra Eva. E ele fala algo que nunca saiu da minha mente. Olha quantos anos, tem 8 anos que eu estou em Goiânia. Desde que eu cheguei aqui, o bispo mostrava isso nos encontros. E não saiu da minha mente. Porque quando Deus te entrega algo, não perde. E é um momento onde ele pergunta para ela porque ela não pode comer. E ela fala assim, o Senhor falou que nós não podemos comer, senão nós morremos. E a serpente fala assim, morrer? Ah, que é isso, criança? Você nem sabe o que essa palavra significa. E é verdade. A Bíblia fala que a glória do homem é conhecer o seu Deus. Eu já me impressionei, irmãos, com pessoas que são muito famosas, cheias de sinais, mas nesses dias a única coisa que sacode a minha alma é quando eu vejo uma pessoa, como eu estou vendo uma moça da minha própria família, meu sangue. Sabe quando uma mulher vira outra na sua frente? É esse povo que Jesus vai vir buscar. Um povo que foi transformado. E eu comecei assim, porque eu quero tanto que você deixe o Espírito de Deus ministrar Romanos 8 no seu coração hoje à noite. Nós vamos começar lendo, eu vou tentar ser bem específica, então algumas coisas eu já vou falando. Então, Romanos 8, a partir do versículo 1 diz assim, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o apóstolo Paulo começa falando, agora, irmão, acabou o medo, acabou a opressão, porque não tem mais condenação. Jesus cancelou. Só que isso é para todo mundo, irmãos? Ele coloca uma peneira aqui. Ele diz assim, os que não andam segundo a carne. Depois ele fala, mas segundo o Espírito. Nós sabemos, eu sei, você sabe, do nosso dia a dia, esse andar é nosso dia a dia. O que a gente está fazendo na carne e o que a gente não está fazendo na carne. A palavra mais importante que o Senhor colocou no meu coração em 2024, se preocupe em me agradar. E eu comecei a fazer uma oraçãozinha. E eu fiz lá na bispa e fiz antes de subir. Como agradar o Senhor diante desses irmãos. Como agradar o Senhor com a ministração que o Senhor me entregou. E aqui eu quero lançar isso para você. Como agradar o Senhor na minha escola. Como agradar o Senhor com a minha esposa. Como agradar o Senhor sendo pastor dessa congregação. Como agradar o Senhor com o meu negócio, com o meu empreendimento. A mensagem do Evangelho é morte. E a gente não morre porque a gente gosta de ser agradado. Eu coloquei a segunda pessoa, mas como agradar o Senhor abrindo mão daquilo que me agrada? Continuando, ele fala assim, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não, ele repete, que não andamos segundo a carne,
Nós não somos mais desse mundo, irmãos. Nós não podemos parecer com as pessoas que não conhecem Jesus. Continuando, ele fala assim: para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Exemplo: não consigo largar a mentira. Vivo nessas plataformas de streams. Minhas músicas, Spotify, um gospel de vez em quando, palavra que eu tomei assim, desespero. São inclinações. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo: você alimenta a alma, corpo e espírito. Ou você alimenta com as coisas de Deus, ou você alimenta com as coisas do mundo. Ah, Catilene, como que é inclinar para o espírito? Você abre mais essa Bíblia. Você ora mais. Você não espera seu pastor lançar um desafio de jejum. Irmãos, isso é o básico. Você não precisa que ninguém implore para você estar num círculo de oração. Seus pastores não precisam falar para você que aquela criatura que você vê só maldição na vida dela é responsabilidade sua. As inclinações para a carne, as inclinações para o espírito, não precisa nem de exemplo. Até o jovem, mais jovem, sentado aqui hoje à noite, sabe do que eu estou falando. Mas qual é a seriedade do texto? O apóstolo fala que não há condenação. Se não há condenação para quem está inclinado para o espírito, o que está acontecendo para quem está inclinado para a carne? Aí ele fala assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito, você tem vida e você tem paz. Quanta tribulação! É uma época de pessoas tão atribuladas. Eu nunca vi tanto crente tomando e frequentando psiquiatras, tomando medicações. É muito comum ouvir de uma irmã ou de um irmão que não quer mais viver. Existe uma opressão e um mal sobre esse século. Só que aqueles que são inclinados para o Espírito têm uma herança, têm uma promessa. Você vai ter vida e você vai ter paz. Você vai ter paz. Não importa o nível de dificuldade e tribulação, você tem paz. Meu casamento é difícil, mas você tem paz. Seu filho é difícil, mas você tem paz. Você consegue orar, você consegue sentir e buscar o Senhor e se envolver com o Senhor. Não há desespero. A minha mãe falou algo tão interessante. Eu perdi uma pastora recentemente. A mulher do nada morreu. Não sabe nem o dia nem a hora. Não sabe, talvez seja a minha última fala, irmão. Você sabia que eu estou vivendo assim? E eu cheguei aqui na Bahia, foi tantas mensagens de pessoas conhecidas. Catilene, minha mãe faleceu. Catilene, minha pastora faleceu. Foi assim, foi um negócio esquisito. E eu falei: Deus, é uma mensagem assim, tudo é um sinal do Senhor. Coloca a casa em ordem, coloca a casa em ordem. E eu acredito que essa palavra, irmão, é porque verdadeiramente há uma distração. No MIB, claro que não, geral. Eu sempre gosto de ver Jesus alertando sobre, ali falando sobre Noé. Nos dias de Noé, as pessoas casavam e davam em casamentos, compravam propriedades, e de repente veio o dilúvio. É de repente. Mas eu entendo também que Deus está despertando um povo que não vai negociar esse evangelho. Porque a perseguição também aumentou. E aí, continuando, ele fala assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus.
Eu tenho a bispa como uma amiga, e ela também. A gente não tem que ter inimigo, mas você sabe que tem pessoas que não gostam de você, que elas se declaram suas inimigas. Elas não gostam de você. E Deus fala de inimizade. Deus é amigo, Deus é pai, Deus é amor. Só que o texto diz assim, porquanto quem está inclinado para a carne tem inimizade contra Deus. Não podem ser chamados de amigos. E aí ele fala assim, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Sabe essa dificuldade de ler Bíblia? Essa dificuldade de transformar uma área do seu caráter que virou pecadinho de estimação, que não te causa mais nem peso, porque a culpa é real. A psicologia fala que a culpa é coisa lá materna. Não, Jesus morreu na cruz porque você carregava uma culpa. A culpa é real. Eu estou estudando, irmão, psicologia, quero fazer, falei para a bispa, outro curso esse ano, mas eu só quero entender a forma como esse mundo está conduzindo esse povo para pegar essa ferramenta e trazer para a origem. Existe uma culpa, sim, e quem não se inclinar para o Espírito está debaixo de culpa, sim. E não adianta você ir em psicólogo, porque Deus não vai retirar a ação da cruz. Jesus não precisava morrer, meus irmãos. Eu falo isso para mim o tempo todo, para eu só ter uma vida boa. Coisas muito pesadas estavam envolvendo a morte do Messias. E hoje, a gente precisa vestir essa roupa chamada Romanos 8. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não tem como, você não pode servir a Deus, uma vez que a carne, na sua vida, é o que mais, se você pôr na balança, está pesando. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, se você gostaria de saber, ou se havia alguma dúvida, ou se precisava reafirmar essa palavra dentro de você, como agradar o meu Deus? Para de se inclinar para a carne. Só tem uma forma de agradar a Deus: morrer para você. Morrer para você, irmão. Esse negócio de agradar familiares, agradar a Deus. Tem mulheres que ela só vai mudar o casamento dela, ou homens, ou filhos, relacionamento com mãe e pai. Eu fui para a casa da minha mãe, fiquei lá quase 15 dias. O tempo todo de manhã eu levantava, Deus, como eu posso agradar ao Senhor nesses dias aqui com a minha mãe? Entende, irmão? Não é como eu agrado a minha mãe. Não, a gente não foi resgatado, remido, a palavra de Deus, a cruz é remissão de pecado. Você não recebe essa palavra redentiva para agradar homens. Essa palavra de redenção é para você se posicionar. Assim diz o Senhor. Como é desafiante, irmão. Eu tenho evitado falar. Eu falo, Deus, quando eu subir, me ajuda a falar só a palavra. Mas tem algo que eu preciso falar para vocês. É tão desafiante passar as férias com a minha família. Porque eu sei que alguns ainda não se converteram. E você, como diz Salomão, é bem melhor você estar num lugar de luto do que de festa. E aí você é um estraga prazer. Você tem que confrontar esse povo. Porque duas estarão no moinho, uma vai ser retirada e a outra vai ficar. E aí? A pessoa que ficou, você alertou ela? Ou isso não te incomoda? Saber que está duas no mercado fazendo compras, a mãe vai embora, a filha fica, a esposa vai, o marido fica, ou ao contrário. Pensa nessas... Isso é real, irmão, isso não é conto de fadas. E se acontecer? Você alertou essa pessoa, ela ficou por livre e espontânea vontade? Ou, olha, pode até ficar essa pessoa que eu amo tanto, mas
eu falei desse evangelho para ela, Catilene. E aí ele fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Eu não estou inclinada à carne, quando o Espírito de Deus está em mim. E aí ele lança uma dúvida. É Catilene que está falando isso, e essa mensagem não é para te causar medo, tá? Porque o nosso Deus não é assim. É só mesmo como ali em Apocalipse. Eu gosto muito disso que você está fazendo, mas eu tenho contra você isso. Então, aquilo que o Senhor está ministrando no seu coração, irmão, a única coisa que o Senhor espera é arrependimento e vão para frente. E aí ele fala, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, acabou a dúvida, você não é de Jesus. Se você não tem o Espírito Santo de Deus, você não pertence a Deus. Isso precisa ser pregado. O fato de eu estar aqui na frente com esse microfone e você me ouvindo não garante nada. Lembra a última palavra que eu trouxe aqui? Eu lembro. João 3, a conversa de Jesus com Nicodemos. Quem são os nascidos de novo? Eles são guiados pelo Espírito. Eles não têm mais vontade própria. O vento sopra para onde quer, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. É assim que são os nascidos do Espírito. Nós somos cheios de vontades e necessidade, irmão. E Deus só trabalha com propósito. E o seu propósito é agradar o Senhor. Como eu sou, irmão, desafiada a agradar pessoas. Eu estou morando numa base missionária. Como eu fui testada. Como eu fui testada esse ano. Falei, Deus, o Senhor quer explodir minha mente? Eu fui tão testada nesse negócio de eu vou agradar a Deus nesse lugar. Eu não vou servir as mesas da necessidade, nem a mesa do interesse. E você começa a ser cortada de muita coisa. Mas é tão bom, porque a maior obra de Deus é a minha transformação e a sua transformação. O que adianta você ser o maior pregador de Arraial, mas Deus não alcançou você? É possível. É possível. A maior transformação é a nossa. E as pessoas desse contexto que a gente vive precisa ver pessoas que carregam um manifesto. Elas olham para você e elas falam, esse homem é diferente. Porque pregar, irmão, eu às vezes gravo umas mensagens no meu Instagram, mas eu nem faço muita questão. É tanta gente falando, mas eu falo, Senhor, eu vou me envolver com tanta gente agora que não te conhece, como te agradar no meio dessas pessoas? Isso é o mais importante. E aí ele fala assim, e se Cristo entrar em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Eu não estou falando que não é desafiante servir o Senhor num mundo tão escuro, mas isso só é possível cheios do Espírito. E você se enche do Espírito, lendo Bíblia, orando, jejuando, mas você se enche quando você entrega um louvor, um salmo, um cântico. Quando você evangeliza alguém, sabia? Rios fluirão, você começa a fluir no Senhor. Quantas vezes eu chego na base, eu estou tão cansada e eu lembro, eu tenho o culto dos idosos. Às vezes eu chego, até eles percebem que está meio cansada hoje, missionária. E enquanto eu estou ministrando, o Senhor vai me renovando. Eu volto assim, irmão. Eu falo, esse Deus não é normal. Deus precisa ser experimentado. Eu posso ter almoçado muito bem hoje, mas se você não comeu da comida, são só palavras. É impressionante
às vezes que eu me neguei, às vezes eu estou com meus próprios problemas e atendi pessoas que estavam, meu Deus, numa escuridão tão grande, e eu não estava dando conta de mim, e quando a gente terminou, eu e ela estava renovada. A gente se enche do Espírito lendo Bíblia, orando, mas a gente se enche frutificando aí fora. E a gente fechando aqui, ele fala assim, e aí ele fala sobre a condenação, sobre aqueles que são do Senhor, e você vê o apóstolo Paulo firmando uma identidade, e aí ele fala assim no versículo 12, de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. E aí, no versículo 14, ele diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estar em temor. É tanto medo aí fora, irmão. E ele fala assim, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Vou pontuar isso aqui para você. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem dúvida? Você tem dúvida nessa noite da sua salvação? Porque ele fala assim, o Espírito de Deus testifica a seu espírito. Os bispos não podem falar quem é e quem não é salvo na congregação deles. Mas o Espírito de Deus já testificou dentro de você. E não pode haver dúvidas. Às vezes as pessoas, elas têm dúvidas e elas não lidam com isso. Aproveita momentos como esse, conversa com pessoas que você vê que são mais maduras, mas se posiciona. Vai deixando, como o apóstolo Paulo fala, tudo aquilo que está agarrando você. E aí ele fala assim, e se nós somos filhos, somos herdeiros, existe uma herança, irmão. E aí ele fala, se a gente padecer com o Senhor, a gente também vai ver agora. E aqui eu vou terminar lendo essa parte que ele diz assim, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo, depois que ele posiciona claramente as características de um salvo e de uma pessoa que está em Deus, ele diz assim, se você é essa pessoa que tem o Espírito, que está no Senhor, que está inclinado para o Espírito, que tem buscado uma devoção genuína e sincera ao Senhor, ele fala, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Não importa o tipo de dificuldade que você está enfrentando, o que está por vir, irmão, é incrível. Aquilo que o Senhor preparou para nós. E aí ele vai discorrendo. E aí ele fala assim, que o Espírito intercede por nós. E ele fala assim, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você pode se achar pequeno e fraco, mas se Deus é contigo, irmão, você é um valente dentro de Arraial da Ajuda. Um homem e uma mulher que o inferno tem pavor de ver chegar em qualquer contexto. E aí ele fala assim, aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Está falando todas as coisas. O que você precisa hoje à noite, minha irmã, meu irmão? E aí ele fala assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação? É Deus quem te justifica, meu irmão. É Deus quem te justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por você, irmão. Imagina eu falar assim, eu vou interceder pela sua causa. O próprio Jesus está fazendo isso hoje à noite. E aí ele diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? É a tribulação? Tem alguém atribulado aqui hoje à noite?
É a tribulação? É a angústia? É perseguição? É fome, irmão? Está muito caro o mercado? É a nudez? É a perseguição? É perigo de espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Por aquele que fez o quê? Amou você. Porque estou certo. E ele fala assim, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Porque estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Preocupa com o futuro não, irmão. Preocupa com o futuro não. Ele fala assim, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele discorre, ele começa a fazer você pensar sobre as características que você precisa ter como filho. E depois ele fala assim, então agora eu vou te mostrar como vive um filho. Sem medo. É ousado. É destemido. Não vai na padaria sem propósito. E isso, irmão, é morrer. Isso é morrer. Às vezes eu pego o Uber, eu ando muito de Uber, eu falo, meu Deus, hoje eu tô a capa do Batman. E às vezes a própria pessoa, né, até as pedras estão clamando para que um povo se volta nessa última hora. A seara está branca, irmão, eu posso garantir para você. Mas a gente nunca vai ver missionário falando que tem muito trabalhador. Você vai ver muito missionário falando que a obra que foi colocada para ele só tem uma esperança. Esse Jesus, que me torna mais do que vencedor, vai fazer essa obra através da minha vida. Isso é para mim e para você. Eu sei que você ouviu o Senhor nessa noite. E você que está firme, fala, Catilene, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais difícil está ficando. É normal. A vida é pressão. E o povo de Deus vive debaixo de muita pressão. Porém, irmão, a pressão tem que te levar para o joelho. Lembra como começamos a palavra? Não deixa o Senhor precisar usar o cajado para quebrar sua perninha para que você fique mais próximo dele. Ama o Senhor, deleita no Senhor, faz a obra do ministério. O ID é para todos nós. Você vai ser fortalecido, vai ser avivado, vai ter mais fé, vai ser mais humilde, porque Deus coloca às vezes a gente numa enrascada. Às vezes você está com um problema para resolver e você não tem a menor ideia. E aí você começa a ver as manifestações sobrenaturais do Senhor. Eu quero terminar com essa frase. Eu prefiro resumir e você sair daqui com aquilo que você precisa tomar uma decisão, do que encher você de informação e você se perder. Eu sei que tem gente aqui hoje que está muito desanimado. E tem terra para você tomar posse, é você. Eu sempre falo que eu sou a solução, a resposta e a bênção para todas as pessoas que me conhecem. Você também. Então, não tenha vergonha. Nós vamos orar por você, quem os bispos achar que deve impor as mãos e orar, mas que você seja renovado nessa noite. Você que nunca confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero pedir para você vir aqui à frente. Não há mais tempo. Você que precisa se reconciliar. Reconciliar como? Renovar a sua aliança. Porque Deus não quebra aliança, mas nós quebramos. E o mundo espiritual trabalha com leis. Você não chega diante de um governo de qualquer jeito. Agora imagina o soberano de toda a terra. E se o Senhor colocou isso no meu coração, é porque isso acontece aqui. Então, nesse momento, você que entendeu essa palavra, você que precisa de um renovo, você que sabe que tem um chamado, você que sabe que em algum momento você
deixou Jesus. Não estou falando que você... Catinha, eu estou dentro da igreja, mas às vezes a gente deixa o Senhor lá. E Ele fica, sabe? No lugar que você deixou. A melhor forma de achar uma coisa que nós perdemos é voltar no lugar onde nós perdemos ela. Aonde nós caímos. Quantas vezes, irmãos? Hoje eu faço parte de uma igreja que a gente só começa o culto renunciando e confessando pecados. Eu gostaria muito que eu pedi para os meninos colocar uma canção. Eu gostaria que você falasse com o Senhor agora. E você que entendeu que você precisa vir nesse altar, se renovar. Eu já estou aqui, irmão. Eu já estou aqui. A única coisa que eu não quero negociar é a minha salvação. O Senhor pode tirar qualquer coisa de mim. Mas quando eu fechar meus olhos sobre a terra, como a minha pastora, que estava vívida, cheia de obras, cheia de planos, um monte de projeto em vigor, mulher do nada foi para o hospital e não voltou. É a última hora, irmão. E você pode até achar que o que eu estou falando é primeiramente para você, mas é porque há no meu coração um grito de que há pessoas do seu lado que eu e alguns pastores não vão ter acesso. E essas pessoas estão esperando você manifestar essa identidade que nós lemos agora. E você vai manifestar em nome de Jesus. Porque quem escolheu você foi o Senhor. Então nós vamos pôr agora a canção. Eu quero que você reflita sobre o que foi falado. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Fecha seus olhos. Às vezes reuniões como essa podem mudar o destino de tantas pessoas. Há tanta gente lá fora nessa cidade que não sabe mais o que é certo nem errado, irmão. Porque o evangelho que ela ouve não está fazendo a menor diferença para ela.